Olá, eu sou Gilberto Martins e essa é uma videoaula sobre entalpia e calores específicos à pressão e volume constante, no contexto da disciplina de termodinâmica aplicada a 1. É, bom, é, a gente pode definir propriedades termodinâmicas como entidades mensuráveis e que não dependem da história, né? Características mensuráveis da matéria e que não dependem de como a matéria chegou naquele estado. E, portanto, são funções de ponto. Mas tendo algumas propriedades que a gente consegue medir, a gente também pode definir algumas propriedades em função como combinações lineares de outras propriedades independentes, né? E desde que sejam, então, funções de ponto também. Por exemplo, a definição de volume específico a volume, calor específico a volume constante é definido como a variação da energia interna em função da temperatura, mantendo-se o volume constante. Então, o termo é bem, né, calor, o nome talvez não seja muito apropriado, porque na realidade não é o calor, mas é a variação da energia interna em função da temperatura. Tá? Para um gás ideal, a energia interna só é função da temperatura, não é função de pressão ou de qualquer outra propriedade. Então, a energia interna, então, aí, ao invés de ter uma derivada parcial, né, porque a energia interna pode ser função de várias outras propriedades. Então, essa definição diz que a derivada parcial da energia interna em função da temperatura, mantendo-se o volume constante, né, uma das propriedades constantes. Mas como para o gás ideal a energia interna é só função da temperatura, então não importa se eu mantenho o volume constante ou não. A variação de energia interna vai ser sempre, então a derivada vai ser uma derivada total, né? Então, se U é energia interna, é só função de T, assim essa derivada parcial vai ficar uma derivada total e eu tenho então que du é CV dt. E aí eu posso fazer a integração entre dois estados quaisquer, independentemente do caminho que eu faça, do processo que eu faça, e essa integral aqui, de uma diferencial exata, vai ser o valor da função no ponto final menos o valor da função no ponto inicial. Né? Isso é a integral de CV dt. Basta eu ter a expressão que me diz como CV varia com t. Se ele for uma constante, é só botar para fora da integral, e aí eu tenho a integral de dt, que é t2 menos t1. Né? Mas pode ter outras, você vê, às vezes varia com a temperatura, como a gente vai ver. Bom, a gente pode definir uma outra propriedade, que é entalpia. Né? A entalpia, como propriedade extensiva, né? Então, escrita com letra maiúscula, ela é proporcional à massa, é a energia interna mais o produto PV, simplesmente, naquele ponto, não é variação, nada. Então, a entalpia é U mais PV, em qualquer estado termodinâmico. Né? Então, H1 é U1 mais P1 V1. Né? Aqui dado em kJ, né? Tanto a energia interna como a entalpia vão ser dadas em kJ, então eu tenho que, ou joule, né? Dependendo das unidades que eu use aqui. Então, a gente vai trabalhar como entalpia específica, que vai ser tabelada, é uma propriedade, né? E aí ela vai ser dada como energia interna específica, mais o produto pressão vezes volume específico. Tá? E aí vai ser dada em kJ por quilograma. Para um gás ideal, o que a gente tem? Produto PV é igual ao quê? PV é igual a RT, certo? Então, entalpia é energia interna mais PV, portanto, a gente pode dizer que a entalpia é energia interna mais RT. Portanto, se a energia interna é só função de temperatura no gás ideal, a entalpia também vai ser só função de temperatura, porque R é uma constante. Né? Apesar de estar o P explícito aqui, ele é explicitado em função de uma constante vezes a temperatura. Então, de novo, né, também para um gás ideal, você tem que a energia interna é só função da energia interna e a entalpia são só funções da temperatura. E a gente define uma outra propriedade, que é o calor específico, a pressão constante, que vai ser a variação da entalpia em função da temperatura, mantendo-se a pressão constante. Tá? Também, de novo, uma derivada parcial aqui, né, dessa propriedade, mantendo a pressão constante. De novo,
para o gás ideal aqui, né? A gente sabe que a entalpia é só função da temperatura, então eu posso, não preciso ter uma derivada parcial e não preciso manter a pressão constante. Posso dizer que a H, né, entalpia é só função da temperatura, então a diferencial de entalpia é o Cp vezes o dt, basta eu, né, multiplicar aqui, Cp dt igual a dH, e isso diferencial é exata e total. Então a integral de dH entre o estado 1 e o estado 2, que vai ser H2 menos H1, né, entalpia a propriedade no estado 2 menos no estado 1, é igual à integral de Cp dt, que sabendo a expressão como é que Cp varia com a temperatura, eu consigo integrar isso, ou se ele for uma constante, simplesmente cai para fora da integral e fica Cp T2 menos T1. Né? Que é o caso mais simples. Né? Para pequenas variações de temperatura, a gente pode fazer essa hipótese. Para um gás ideal, a gente pode ainda dizer que a entalpia é a energia interna mais RT. Né? E se a gente diferenciar, né, dH aqui, a diferencial disso e a diferencial disso, mais a diferencial desse vezes esse, mais a diferencial desse vezes esse. Né? Então é dH é du mais R dt. A diferencial de uma constante é zero, né? Então vai ser só a diferencial de t vezes R. E o Cp também, né, Cp dt é igual a, o dH é o Cp vezes dt, e portanto du dH é Cp dt, que é igual a du mais RDT, que veio dessa expressão aqui. E aí, se a gente dividir por tudo por Cp dt, então vai ser du é o que? É Cv vezes dt, certo? Essa a gente já tinha definido lá. E V mais o RDT. Então, se eu dividir tudo agora por dt, sendo que dt não é zero, eu vou ter que Cp menos o Cv, passando para cá, é igual ao R. Tá? Então, eu tenho uma relação entre Cp e Cv, que vai dizer que, como o R é sempre positivo, o calor específico à pressão constante vai ser sempre maior do que o calor específico a volume constante. E tão maior quanto maior for o R do gás. Né? Como o R do gás específico aqui é o R universal, que é 8.314 kJ por quilograma Kelvin, dividido pela massa do gás, dependendo quanto menor a massa do gás, a massa molar, né? Maior vai ser a diferença de Cp sobre Cv. Né? Quanto maior a massa molar, menor esse número e, portanto, menor a diferença. Tá? E a gente define também uma outra variável aqui, né? Uma outra que é uma constante K. Né? Na realidade, se o Cp e o Cv são constantes, ele vai ser uma constante. Então, na realidade, a gente usa Cp0 sobre Cv0, que são as Cp sobre Cv a condição atmosférica. Né? E vai dar um valor K, que ele é a constante, que é o coeficiente que a gente usa, né, em processos adiabáticos, né? PV elevado a K é igual a uma constante. Né? A gente tinha visto os coeficientes politrópicos, né, que podia ser N qualquer, diferente, desde que seja diferente de 0 e 1. Então eu tinha o coeficiente politrópico, que a gente já sabe como calcular a integral, né, integral de PDV. Aqui, no caso, se o processo é adiabático, depois a gente vai demonstrar isso, mas o coeficiente politrópico vai ser K, que é a razão entre o Cp e o Cv. Tá? A gente vai usar isso mais para frente. Mas um dado importante, às vezes algumas tabelas só trazem Cp e não traz o Cv, então se eu tiver o R do gás ou a massa molar do gás, eu consigo calcular o Cv em função do Cp dado numa tabela, ou vice-versa. Né? Se eu tenho o Cv, eu consigo achar o Cp. Bom, para um processo em que, vamos fazer uma análise então, isso são as definições formais de que é o CV. CV, então, é a diferencial da energia interna pela temperatura e o CP é a diferencial da entalpia pela temperatura. Tá? Se a gente pegar um gás que está em um reservatório a volume constante, né, rígido, a gente vai aplicar a primeira lei nele, é variação de energia interna, né, para qualquer processo, estado final menos energia interna no estado inicial, é igual a calor trocado durante esse processo menos o trabalho trocado durante esse processo.
como ele é rígido, né, e eu não tenho nenhum trabalho de eixo atravessando a fronteira, então não existe trabalho é igual a zero, portanto, o calor fornecido é a variação de energia interna. Tá? E como é que calcula a variação de energia interna? É a integral de CV dt. Tá? Então, daí surge o nome, né, de, depois a gente usa de uma forma meio enganosa, né, mas o calor específico a volume constante. Ele vale para um gás quando ele é o calor, né? Ele é o calor fornecido quando eu não tenho trabalho envolvido no fornecimento ou retirada de calor de um gás. Tá? Mas ele é sempre a variação de energia interna, independente do processo. Tá? A variação essa integral aqui, que é o 2 menos o 1, é igual a CVdt. Este valor de CVdt vai ser igual ao calor só quando o volume é constante. Essa é a diferença. Tá? Então, embora esse seja um caso particular, pode-se calcular a variação de energia interna de um gás em qualquer processo pela expressão o 2 menos o 1 é igual à integral de CV dt. Então, esta parte aqui, né, a variação de energia interna, desde que não haja mudança de fase também, estou falando de um gás ideal aqui. Né? Para um gás ideal, eu posso calcular a variação de energia interna por CV dt. A integral de CV dt sempre vai ser a variação de energia interna. Ele vai ser o calor quando esse gás está em um ambiente onde não há troca de trabalho. Então, a variação de energia interna vai ser exatamente o calor fornecido ou retirado. Tá? Bom, para um processo agora, vamos analisar um processo em que eu esteja num dispositivo cilindro êmbolo, que vertical, sem atrito, onde eu consigo manter a pressão constante. Né? Então, aplicando a primeira lei, um processo que vai de 1 a 2, eu forneço calor, por exemplo, uma quantidade de calor, e ele tem uma variação de energia. Esta variação de energia, pela primeira lei, vai ser o calor trocado menos o trabalho trocado com o resto do mundo. Né? Positivo se ele sai do meu sistema e negativo se ele entra no meu sistema. Né? E o calor, o sinal inverso. Né? Positivo quando entra e negativo quando sai. Então, explicitando o calor aqui, de 1 para 2, vai ser a energia interna em 2, menos a energia interna em 1, mais o trabalho, que como o processo é a pressão constante, tá certo? Pressão constante, tá dentro. Né? Então, nesse caso aqui, eu tenho que P vezes V2 menos V1 é o trabalho, né? P delta V. E eu posso, então, como P1 é igual a P2, eu posso dizer que isso aqui é P2V2 e isso aqui é P1V1. Né? Então, eu junto aqui, né? O 2 mais P2V2 menos o 1 mais P1V1, né? Que aí com esse menos aqui vai ficar menos. Então, isso vai ser o calor trocado. Portanto, num caso onde eu tenho um gás ideal, num processo a pressão constante, o calor trocado é a variação de entalpia. Eu posso pegar na tabela sem ter que fazer a conta entre somar duas, a energia interna e o trabalho. Eu posso diretamente calcular isso só para um processo a pressão constante de um gás ideal e que não haja trabalho de eixo envolvido. Tá? Eu não estou dissipando o trabalho lá na forma de trabalho de eixo. Tá? Então são casos muito particulares, por isso que o nome calor específico à pressão constante e calor específico a volume constante é um pouco enganoso. Por quê? Porque esse ΔH, H2 menos H1, é igual ao quê? Integral de Cp dt. Né? Essa integral aqui, ó, então se eu multiplicar pela massa eu tenho uma razão. Massa vezes H2 menos H1 é igual à integral de Cp dt. Então, essa integral de CPdt é sempre a variação de entalpia independentemente do processo. Esta variação de entalpia é o calor trocado quando o processo é a pressão constante e não há outro trabalho atravessando a fronteira. Tá? Então são casos bem específicos. Por isso que o nome calor específico é, assim, de uma certa forma errôneo. Né? Você poderia chamar variação de entalpia específica e variação em função da temperatura, ou derivada da entalpia pela temperatura, derivada da energia interna pela temperatura. Né? Bom, como a gente já viu, então, calores específicos para os gases ideais são apenas função da temperatura, não dependendo da pressão. Só que eles variam muito com a temperatura. Na realidade, os gases nobres, monoatômicos, eles não
tem variação do calor específico em função da temperatura. Aqui é o calor específico molar, tá? Então está em Joule por mol Kelvin, né? Se eu tiver, para pegar o Joule por grama Kelvin, ou kilojoule por quilograma Kelvin, é só dividir pela massa molar de cada um desses gases, né? Mas o efeito é sempre o mesmo, né? O tipo do gráfico é o mesmo. Dá para ver que, então, os gases monoatômicos, eles não vão ter uma variação do CP, nesse caso aqui é o CP, calor específico, a pressão constante, em função da temperatura. Tá? Eles são gases, se comportam realmente com gases ideais e a CP é constante. Agora, os demais, eles se comportam como gases ideais a baixas pressões, como a gente já viu, mas eles vão ter uma grande variação, né? Principalmente na faixa aqui dos 300, 400 Kelvin, que é na pressão atmosférica, tem uma região que é mais ou menos constante, aqui é o ar, por exemplo, mas você veja que o CO2, por exemplo, tem uma variação muito abrupta em toda essa faixa aqui, né? Então, para usar o CP ou CV constantes para o CO2 é forçar um pouco a barra, porque ele só se for em intervalos de temperatura muito pequenos. Tudo bem, aqui eu estou com 0 Kelvin, aqui eu estou com 1000, 2000, é uma faixa bem ampla de temperaturas, né? A gente vai normalmente trabalhar com entre 300 e 500 Kelvin, que está por aqui. Mas mesmo assim, o CO2 ele tem uma variação muito grande, tá? Isso sim tem a ver com né, o comportamento estatístico das moléculas, tá? Então não vamos entrar nesse detalhe, mas o que interessa é que não podemos usar o CP e o CV constantes para grandes faixas de temperatura, né? Bom, para mudança de estados, então envolvendo pequenas variações de temperatura, a gente pode ir próximos da temperatura atmosférica, né, 300 Kelvin, na verdade 298,15, a gente usa o CP0 e o CV0, que são obtidos na tabela A5, tá? Deixa eu ver que está aqui, essa é a tabela 5, daquelas tabelas que a gente disponibilizou para vocês. E aqui então tem o do ar, né, o peso molecular, que a gente já usou, 2897, o R 0287, e o CP0 nas condições, né, pressão de átomo em uma atmosfera aí, 25 graus, é 1,0035 kJ por quilograma Kelvin, e o CV é menor, 0,7165, né, no caso do ar. E aí tem para vários outros gases, né, mas isso nas temperaturas próximas da ambiente, tá? Que a gente poderia, para pequenas variações de temperatura de 20, 40, 50 graus, dá para fazer essa conta, a variação da energia, da entalpia por esse CP vezes o ΔT e a variação da energia interna pelo CV0 vezes o ΔT. Tá? Para quando vou usar análises, né, por computador, por exemplo, eu tenho equações que são colocadas, né, na realidade polinomiais, né, que são apresentadas na tabela 6. Né? Nem vou mostrar aqui porque nós não vamos usar esse modelo de, né, para a gente, vamos trabalhar mais com tabela em termo 1. Então, existem também uma outra forma de trabalhar isso, que é usando tabelas. Né? Então, outra forma de avaliar então, é procurando, então, tanto a energia interna como a entalpia são só funções da temperatura para os gases ideais. Ainda que o CP varie ou o CV varie, mas não tem influência da pressão. Então, eu posso fazer uma tabela da energia interna dos gases e da entalpia dos gases apenas em função da temperatura, independentemente da pressão, e posso usar isso para qualquer pressão. Tá? Isso é uma grande vantagem. Tá? Então, quem que já foi feito isso, né? Quer dizer, então, a energia interna. Então, tem uma tabela que mostra a energia interna em função da temperatura, que é a integral da temperatura de 0 Kelvin até a temperatura que eu quiser, que está lá colocada, de 50 em 50 ou 100 Kelvin, do CV vezes o CV, que é a função da temperatura, vezes o DT, de 0 até a temperatura, considerando o CV variável. Então, as tabelas são a forma mais precisa de fazer isso. E a entalpia também vai ser essa integral de 0 Kelvin até a temperatura que eu quero, do CP variável vezes T. Então, isso foi calculado e está disponível para o ar, por exemplo, na tabela 7. Então, a gente pode usar mesmo que as pressões, apesar de estar escrito lá que foi calculado para pressão, na verdade é só para entropia que se usa a pressão atmosférica. De resto, como ele é um gás ideal, ele é só a função da temperatura.
Então, para qualquer pressão que eu tenho a entalpia dele em função da temperatura. E a tabela 8, que são para outros gases também. Tá? Então, nessas tabelas, por exemplo, a entalpia e a energia interna dos gases, né, é considerada 0 a 0 Kelvin. Então, a sua entalpia em qualquer temperatura é a entalpia calculada por isso aqui, menos zero. Tá? Portanto, é o valor da entalpia. E aí, se eu quiser pegar a diferença desculpa, aqui energia interna, diferença da energia interna a 300 Kelvin menos a 200 Kelvin, é só pegar o valor da tabela em 300 Kelvin menos o valor da tabela em 200 Kelvin. Tá? Assim, a variação de energia interna e entalpia de gases ideais pode ser obtida de tabela para qualquer processo, independentemente de se ele foi, ocorreu a pressão ou a volume constante, porque elas são propriedades termodinâmicas. Tá? A entalpia, o calor específico a volume constante, a energia interna e o CP são propriedades termodinâmicas. Tá? Apesar do nome ser calor específico a pressão constante e calor específico a volume constante, os valores para gases ideais são independentes. A variação de energia interna e a variação de entalpia são independentes de pressão e temperatura, e volume, só dependem da temperatura. Bom, então, tabela de propriedades aqui, essa é a tabela 7, que traz para o ar. Tá? Então, aqui é a parte de 200 Kelvin. Só para dizer que a temperatura, a energia interna, a entalpia, aqui essas demais propriedades nós vamos usar depois, por enquanto não se importem com elas, nós vamos precisar de energia interna e entalpia apenas. Então é dado para o ar, aqui ele fala, gás perfeito, a pressão de referência para a entropia é 0,1 megapascal, 100 kilopascal, mas é só para a entropia. Para essas duas colunas aqui, essas propriedades são independentes da pressão, só são função da temperatura. Né? Então, por exemplo, a entalpia do ar a 300 Kelvin é 300,47 kJ por quilograma Kelvin. Desculpa, kJ por quilograma só. E a energia interna é 214,36. E eu tenho para outras propriedades, para a tabela 8 vai trazer para outros gases, né, para o nitrogênio, oxigênio diatômico, CO2, enfim, tem várias, né, onde ele vai dar só aqui a entalpia e essa entropia que nós não vamos usar. E se eu tenho a entalpia, eu consigo calcular a energia interna. Por quê? Porque H é igual a 1 mais PV. São todas propriedades, então, tendo o H, eu consigo calcular o U. Tá? A energia interna. Assim como se eu tiver o CP, eu consigo calcular o CV, porque CP menos CV vai ser o R. Né? Então essas relações são importantes para a gente. Em algumas tabelas não tem todos os valores aqui. Para líquidos e sólidos, bom, como eles são incompressíveis, né? Ou seja, eles não produzem trabalho de expansão, ou eu não consigo fornecer trabalho através de compressão a essas substâncias nessas fases, né? Então, o CP e o CV são praticamente iguais, né? E a energia interna, a variação de energia interna e variação de entalpia são praticamente iguais também, porque H é U mais PV, e o volume específico do líquido e sólido é mantido constante. Então, essas variações de energia interna e entalpia são muito pequenas no líquido e no sólido. Neste caso, então, aplicando a primeira lei, né, massa vezes a variação de energia interna é igual a calor menos o trabalho, desde que eu não tenha trabalho de eixo cruzando a fronteira. Né, para um sistema, um trabalho de expansão só ou de compressão, esse termo é zero. Então eu tenho a fórmula antiga que vocês viram lá no ensino médio, do calor é igual a mc delta T. Tá? Esse calor específico, né, é o calor específico, não precisa especificar se é a volume ou a pressão constante, porque basicamente em geral você está com a pressão constante, né, mas o valor é igual. Tá? Então eu só tenho um valor dado para líquidos e sólidos, e então você consegue calcular o calor porque não tem trabalho envolvido. Mas se eu tiver outro tipo de trabalho envolvido aqui, como trabalho de eixo, já não vai ser. Tá? Eu posso não ter calor sendo trocado, mas ter uma potência, um trabalho elétrico sendo dissipado no meu sistema. Tá? Um aspecto que precisa ser sempre ressaltado é que o uso de calores específicos para calcular a variação de energia interna e entalpia só pode ser feito quando não há mudança de fase. Então,
Para gás ideal, eu estou trabalhando com, né, integral de CP dt ou as tabelas, enfim, né? Mas isso quando eu estou em gás ideal ou vapor superaquecido. Né? Se eu tiver uma tabela de vapor superaquecido, melhor ainda. Quando eu estou na fase só líquida, eu tenho um outro calor específico que é dado pelas tabelas A3 e A4, acho que eu não pus aqui, mas estão lá disponíveis, né? Para vários líquidos ou sólidos. E se eu estou na fase sólida, também eu tenho um calor específico dado, cujo valor é bem diferente. Então, a água, né? O calor específico do gelo é muito pequeno, depois o calor específico da água é grande, depois o calor específico do vapor é pequeno de novo. Então, para cada fase eu tenho um valor que não tem nada a ver um com o outro. Tá? São características específicas de cada fase, apesar de eu estar na mesma substância. E na mudança de fase, eu não posso usar essa equação porque a temperatura está fixada desde que eu mantenha a pressão fixa. Né? Então, não posso usar isso. Eu tenho que usar tabelas termodinâmicas, tá? De saturação. Beleza? Então, sempre que houver mudança de fase, não pode fazer essa conta, essa variação de energia interna por aqui. Tem que pegar título, né, entalpia do vapor e do líquido, porque é uma mistura de líquido e vapor, como a gente já viu anteriormente. Tá? Bom, vamos propor um exercício então, para a gente fazer um pouquinho de. Que aí depois eu vou disponibilizar uma lista extra aí, que vai ter uma parte desses exercícios que eu não cobrei anteriormente. A gente estava trabalhando mais com trabalho de expansão, né, ou mesmo na, nos exercícios do teste, né, do questionário 3, não cobrei isso porque a gente não tinha dado ainda, né? Como é que eu calculo variação de o calor, né, em gases quando eu não tenho tabelas termodinâmicas, ou a gente nem tinha visto as tabelas ainda, né? Bom, aqui eu tenho uma massa de 5 kg de ar, está contido em um arranjo pistão-cilindro a 100 kPa. Né? Inicialmente a temperatura é 27 graus Celsius, beleza? Temperatura ambiente. Calor é então transferido para o ar e o pistão, que até então estava apoiado sobre batentes, começa a se mover quando a pressão interna atinge 300 kPa. Tá? Então, tem um êmbolo, né, um pistão que está suportado por batentes, né, a pressão inicial é 100 kPa, forneço calor até que a pressão dentro do gás chegue a 300 kPa, e aí então o êmbolo começa a subir. Aí a transferência de calor continua até que o volume total aumente em 33%. Para esse processo, determine a temperatura quando o êmbolo começa a subir e a temperatura final, o trabalho realizado durante todo o processo, o calor fornecido em cada processo e mostre os processos em um diagrama P versus V. Bom, primeira coisa, então, a forma de resolver exercício a gente vai sempre trabalhar nesse sentido de vocês criarem um método de solução. Tá? Isso está descrito no livro, depois eu até posso dar uma das aulas, eu vou deixar essa formulação, nessa forma de resolver, mas sempre que eu resolver exercício eu procuro também ir nesse sentido, fazer esses passos. Né? Primeiro é fazer um esquema do que é o meu quais são a forma de interação entre o meu sistema e o resto do mundo, né? Que é um dispositivo cilindro-êmbolo apoiado em esbarros aqui que estão em azul. Aí eu tenho estado 1, substância é ar, então aqui qual a massa? 5 kg de ar, então eu tenho que pegar todas as informações que estão aqui e botar em alguma coisa que depois eu possa apagar isso e trabalhar só com esses dados aqui. Eu tenho que a pressão inicial é 100 kPa e a temperatura inicial 27 graus Celsius. Tá certo? Então é ar, 5 kg de ar a 100 kPa, 27 graus Celsius, dentro de um dispositivo cilindro-êmbolo, onde o êmbolo está, o pistão aqui está apoiado. Estado 2, né? Aí eu forneço calor e vou para o estado 2, onde no limiar, né, onde o êmbolo vai começar a subir, então o volume ainda é igual ao volume 2, o volume 1, desculpe, eu tenho a pressão 2 é 300 kPa, quando o êmbolo começaria a flutuar eu poderia tirar os esbarros, o volume 2 é igual ao volume 1, porque ele ainda não começou a subir, e eu não sei a temperatura. Tá? A massa é a mesma, porque estou trabalhando com um sistema. E o estado 3 continua depois fornecendo calor, até que existe então o êmbolo sobe e aumenta o volume em 33%. Então V3 é 1,33 vezes V2,
pressão é a mesma, porque o dispositivo cilíndrico mantém a pressão, e eu não sei a temperatura. Tá? Então, a primeira questão aqui que ele pede é temperatura quando o êmbolo começa a subir e no final, T2 e T3. Né? Vamos ver. Então, o que é? Como é que eu vou analisar esse problema como um sistema fechado ou simplesmente sistema? E o que é o meu sistema? 5 kg de ar. Né? Não vou interessar se o êmbolo pesa, quanto pesa, de que substância é feita. Ele é só uma interface entre o meu sistema e o resto do mundo. Tá? Classificação, sistema fechado, batelada, a gente não usa muito essa nomenclatura, mas é um regime transiente. Então, na realidade, é um sistema que vai, ao longo do tempo, mudar. Não me interessa aqui quanto tempo demorou para fazer isso, e eu estou considerando só estados de equilíbrio. Então, aqui todo o ar está nessa pressão, nessa temperatura, fornece calor de uma forma lenta, de tal forma que todo ele também está aqui nessa condição 2, e depois fornece calor de novo, lentamente, até que o êmbolo subiu lentamente, até chegar nesse estado 3, tá? Então, balanço de massa não precisa, porque é um sistema fechado, a massa é constante. Né? E o balanço de energia, que é a primeira lei da termodinâmica, vai dizer que a massa do meu sistema, que é o ar, 5 kg de ar, energia interna final menos energia interna inicial, variação de energia do meu sistema, desprezando variação de energia potencial e cinética aqui, porque está tudo paradinho, né? Então, se você for a rigor ver, isso aqui o centro de gravidade sumiu alguns milímetros, mas eu não tenho nem área, né? nem quanto subiu isso aqui para poder calcular. Então, desprezando variação de energia cinética e potencial, eu vou ter simplesmente, né, a variação de energia interna do meu sistema é igual ao calor trocado entre o estado inicial e o final, ou eu posso usar entre cada processo, do processo 1 para 2 e depois do processo 2 para 3. Né? E o trabalho trocado entre cada um dos processos lá. Então, individualmente, cada processo, a gente teria que, no processo 1.2, ele é volume constante, não tem nenhum trabalho de eixo entrando ou saindo aqui. Então, a única forma de trabalho seria de expansão, e como não houve expansão ou compressão, o volume ficou constante, a variação de energia interna vai ser igual ao calor trocado. E no processo 2.3, eu tenho que a variação de energia interna é igual ao calor trocado menos o trabalho produzido. Né? Nesse caso, o trabalho positivo. Né? É isso. Então, agora, temperatura. Então, vamos calcular as temperaturas quando o êmbolo começa a subir e ao final. Né? O modelo que a gente vai usar aqui é o modelo de gás ideal, tá? Tá com pressões relativamente baixas e o ar na temperatura ambiente, então ele se comporta suficientemente bem como um gás ideal. Então, calculando V1 primeiro, né? Usar o modelo de gás ideal, e aí eu tenho que PV é igual a MRT, portanto, V1 é MRT1 sobre P1, colocando os valores aqui, 5 kg, R do ar, 0,287, 300 Kelvin, sobre 100 kPa, vou ter 4,305 metros cúbicos, esse é o volume inicial. Tá? Por que eu preciso? Porque depois eu vou ter que calcular trabalho e eu tenho o volume final aqui também, que é 1,33% maior do que esse, então eu vou precisar saber isso. Depois eu preciso calcular então as temperaturas, né? Também usando o modelo de gás ideal, né? PV sobre T é igual a MR, portanto M é constante e o R é constante. Então P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Tá? Como V1 é igual a V2, eu posso cortar e fica P2 sobre T2 é igual a P1 sobre T1. E portanto T2 aqui vai ser P2 sobre P1 vezes T1. Né? Então é P2 sobre P1, 300 sobre 100, vezes T1, 300, vai dar 900 Kelvin. A temperatura no estado 2, quando ele começaria a subir o êmbolo. Foi um processo a volume constante. Depois, para calcular T3 também, que é o outro estado final, eu também poderia dizer que P2V2 sobre T2 é igual a P3V3 sobre T3, como a pressão é constante, ela some, e aí eu tenho só a relação entre volume e temperaturas. Aí eu tiro que T3 seria V3 sobre V2 vezes T2. Tá? V3 sobre V2 é 1,33, né, porque ele é 33% maior, vezes 900 Kelvin, que é a temperatura T2, portanto dá 1197, aproximadamente 1200 Kelvin. Tá? A temperatura final. Bom, aí que mais que eu preciso calcular?
aí o trabalho realizado durante todo o processo. Então, eu prefiro fazer processo por processo, né? Processo 1, 2, não há trabalho realizado, porque não houve variação de volume, né? A gente já viu. Então, W12 é igual a zero. E no trabalho, no processo 2, 3, a pressão ficou constante, então dW é igual a integral de PDV, como P é constante, sai para fora, então fica P, a pressão aqui, P2 ou P3, que é a mesma coisa, vezes V3 menos V2. Assim, o trabalho 2, 3 vai ser o 300, que é a pressão, vezes a variação, né, é 1,33 vezes V2 menos V2, portanto dá 0,33 vezes a variação de volume é 33%, né, do volume 2, que é igual a 1. Então, isso daqui vai dar 226,2 kJ. Tá? Isso foi o trabalho positivo porque aumentou, né? Ele expandiu contra a atmosfera, ele levantou um peso. Então, meu sistema realizou o trabalho é positivo. E eu tenho, então, depois o calor transferido para cada processo, né? Aí eu tenho que aplicar a primeira lei, que é a forma que a gente usa para calcular o calor. Tá? Então, o processo de 1, 2 é massa vezes a variação de energia interna é igual a um calor de 1 a 2. Tá? É aquele caso, nesse caso é volume constante, então calor específico, a variação de energia interna é igual ao calor específico a volume constante vezes o CV, né? CV, massa vezes CV vezes ΔT. E eu posso pegar, na realidade, na tabela, né? Nesse caso aqui, ó, eu estou indo de 300, na realidade, de 300 Kelvin para 900 Kelvin, então já não daria para usar o CV0, né? Para a diferença de temperatura é bem razoável, não daria um erro bastante grosseiro aqui, né? Então eu vou lá na tabela A7, acho que é, e vou pegar a temperatura em Kelvin, né? Felizmente eu dei números bonitinhos para vocês, né? 300 Kelvin, vai dar para 900, né? E aí eu tenho energia interna e a entalpia. E eu vou para 900 Kelvin, que eu tenho a energia interna e a entalpia. Então, pegando os valores da tabela, eu tenho que a massa 5 vezes 674,82 kJ por quilograma, menos 214,36 kJ por quilograma, vezes quilograma, vai dar isso aqui, 2.302 kJ, que foi a energia, a quantidade de calor que eu tive que fornecer de 1 para 2, a volume constante. Tá? Depois, para calcular o calor do processo 2 para 3, tem que voltar a aplicar a primeira lei no processo de 2 para 3, então energia interna, variação da energia interna total aqui, né, que é massa vezes a específica, é igual ao calor menos o trabalho, como a pressão ficou constante. Né? Então aqui eu já calculei o trabalho, mas para evitar de fazer uma conta a mais, né, eu vou simplesmente rearranjar, como a gente já fez, né? Como o processo é a pressão constante, então eu posso dizer que isso aqui é P3V3 menos P2V2. E aí eu separo isso aqui, jogo esse para cá e rearranjo. Então o calor de 2 para 3 vai ser o 3 que está aqui, mais P3V3 que veio para cá, menos o 2, mais P2V2. Aqui ele dá positivo, indo para lá vai dar negativo, e com esse menos ele fica negativo. Então, isso aqui é o que? É a entalpia, né? Entalpia em 3 menos entalpia em 2. Então, eu posso pegar só um número. Por quê? Porque às vezes você erra nesse mais ou menos o trabalho aqui, você se confunde. Isso aqui você não tem erro, né? O calor, quando o processo é a pressão constante, eu posso pegar as entalpias e dizer que o calor trocado de 2 para 3 é M vezes H3 menos H2, que é H de 3 em 1200, dá 1277,81, ficou meio cortado aqui, mas é 1277,81 kJ por quilo, e a 900 Kelvin ele é 933,15, que é a entalpia, tá pessoal? Então, estou pegando os valores de entalpia e multiplicando por 5 já vai dar esse valor. Que vai ser a mesma coisa que se eu pegar essa variação de energia interna, que seria 5 vezes 674,82, né? E o 1.200, 933,87 menos esse valor aqui. E mais aquele menos, desculpe, né?
A variação de energia interna é o calor menos esse trabalho, que foi trabalho positivo que a gente calculou no item anterior, que era 200 e pouquinhos kJ. O valor tem que ser o mesmo, tá? Independente de como eu faça. Essa forma aqui é mais tranquila às vezes porque tem exercício que você não tem, né, alguns dados para calcular o trabalho. Ou se eu não pedir o trabalho, você pode calcular diretamente pela variação de entalpia. Tá? Que vai ser o calor só quando a pressão for, quando não tiver trabalho de eixo envolvido e quando a pressão for constante durante o processo, que é o caso aqui. Tá bom? Bom, então essa parte que a gente ia ver sobre os calores específicos e como trabalhar com um modelo de gás ideal e qual a relação de calor específico e volume constante com a energia interna e calor específico a pressão constante com a entalpia. Né? Isso para gases ideais e também para líquidos e sólidos, que é o que a gente aprendia lá no ensino médio, tal, que é né, o calor é mc ΔT, porque não tinha trabalho de fronteira envolvido. Tá bom? É isso, pessoal.